Tá certo. Muito obrigada pelo seu esclarecimento em relação à ansiedade. Eu sou extremamente ansiosa. Eu já estava aqui morrendo de medo do senhor não entrar, porque da outra vez o senhor não entrou, né? Que houve um problema técnico lá de chuva, um negócio assim. E eu estava com medo do senhor não entrar de novo. Mas, graças a Deus, É, deu e quase não entra. não, E quase não Deus, entra. graças a Deus deu tudo certo. Eu queria saber do senhor qual é a diferença entre a psicologia e a parapsicologia. A psicologia, ela estuda a psicologia do ser humano, né? A psicologia tem vários segmentos diferentes, de Freud e outras áreas, e tem a metodologia dela. Agora, a parapsicologia, ela tem como descobrir, trabalhar os fenômenos mentais que acontecem com as pessoas, que a psicologia e a medicina consegue explicar. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, de repente, ela é curada do nada. Ou ela tem uma fé muito grande e diz que tem a fé e cura. Ela usou uma fé, uma certeza dentro dela. Então, ela tem um poder mental de conseguir se autocurar, mas ela não tem essa certeza. Isso já vem dentro dela mesmo, do subconsciente. Alguém na família programou no passado, ou ela no ventre da mãe dela foi programada para isso, para vencer todas as doenças da vida. Mas não existe só doença, existem outras coisas também que o ser humano precisa saber descobrir, se auto-trabalhar. Então, a parapsicologia ela vai descobrir o porquê que a pessoa ficou boa de repente. Por exemplo, a parapsicologia, quando acontece um fenômeno, um copo que quebra sozinho, alguma coisa que acontece que não é normal, ninguém tem explicação, a parapsicologia ela vai direto estudar o subconsciente da pessoa e sempre encontra uma pessoa paranormal que ela tem uma força mental e não sabe, e ela acaba usando essa força mental para quebrar o copo, para criar uma substância qualquer de fogo, substância espontânea. Então, só que ela, por não conhecer a mente humana, não conhecer a parte científica, ela acaba, também não praticando em sua vida, ela acaba invertendo esse poder mental que ela tem contra ela. Ao invés de usar em seu benefício, ela usa contra ela. Então, aí a parapsicologia existe para descobrir o que está acontecendo e procurar ajudar a pessoa a inverter aquele poder mental que ela tem para o bem dela e não para o mal dela. Então, Entendi. em geral, eu estou resumindo em geral a parapsicologia. Mas o meu trabalho ele é muito mais profundo que a parapsicologia, porque a parapsicologia é uma das cadeiras, é uma das matérias dentro da psicobiofísica. O que é psicobiofísica? É mente, é subconsciente, é o estudo do subconsciente. A bio não é biologia, a bio é a vida que cada um tem. A vida de casamento, a vida sentimental, a vida sexual, a vida familiar, problemas que ocorrem na vida da pessoa, e a parte física, psicobiofísica. O que é física? Física é o material mesmo, é a pessoa, é o material, são os alimentos, é a roupa que veste, é o dinheiro que ela atrai. Então, reunindo esses três fatores, você tem uma pessoa integral que precisa de tudo aquilo para ser feliz na vida. Do amor, de ter uma saúde perfeita, ter uma família perfeita, mas por desobedecer muitas leis da mente que não desconhece, ela acaba atrapalhando-se toda e atraindo coisas ruins que não era para atrair. Todos nós erramos, eu falo dessa maneira, mas eu erro também. Acontece, todo mundo, ninguém é perfeito. E cada vez que eu erro, eu paro para pensar e descobrir por que eu errei. E nunca culpar ninguém.
Então, eu acabo descobrindo o erro e eu acabo me autoconsertando. Que quando tem algum problema, eu não tenho a quem recorrer, só tem a um, que é o Criador do universo. Então, existe dentro da psicobiofísica várias técnicas, e uma delas é que ensina você a conversar com o subconsciente para você conseguir atrair o que você quer. Só que pessoas não sabem, não conhecem as técnicas, então ficam perdidas no mundo. Por exemplo, a primeira lei da mente humana é não ficar imaginando as coisas ruins que aconteceram. Toda vez que vier na mente lembranças de coisas ruins, ela tem que inverter na hora e mudar o pensamento. Por exemplo, de repente ela lembra do marido que magoou, ou da mulher que o magoou. Tudo bem, tem que imaginar ela bem, ele bem, feliz, e mudar o pensamento. Mas não é isso que ocorre naturalmente. Pelo ser humano desconhecer a mente humana, pelo ser humano ter o livre-arbítrio de pensar, ele vai pensar diferente. Ah, desgraçado, miserável, você me magoou, eu não merecia o que você fez. Merecia sim. Você traiu a pessoa errada porque você estava errada também. Então, semelhantes se atraem. É o contrário da lei física, né? Pessoas iguais se atraem, pessoas diferentes se repelem. Entendeu? Então, se uma pessoa tem mágoa, tem negatividade na mente, ela tende a atrair pessoas também que pensam iguais. Tanto é que um bêbado que está para baixo, de repente, ele vai atrair quem? Outro bêbado também que está para baixo. Ele não vai atrair uma pessoa que está pensando em prosperidade. Então, uma pessoa que está pensando em prosperidade, pensando em coisas boas, pensando no amor, não vai sentir-se bem ao lado de uma pessoa negativa, que só pensa coisa ruim. Às vezes, a pessoa nem demonstra que está negativa, mas ela está com pensamento negativo, de ódio, de raiva, e isso acaba atrapalhando. E mesmo ela sabendo que isso é ruim, muitas vezes ela não tem esse controle de abater, de acabar com esse sentimento ruim. Aí que ela vai precisar de um trabalho de um profissional para fazer um relaxamento, uma regressão e reprogramação mental, que eu chamo, para inverter esse pensamento, saber aprender a entender como é que a mente dela funciona e se livrar dessas coisas ruins que vêm na nossa mente. Porque, além dos problemas que você já passou no passado, você também atrai pensamentos ruins de outras pessoas. Por exemplo, toda vez que você lembra de alguém que te fez mal, é porque esse alguém está pensando em você. Então, qual o certo? O certo é você lembrar da pessoa, imaginá-la bem, feliz, lá do coração, com Deus. Mas a maioria não faz isso. A maioria, desgraçado, lembrei de você, você me magoou muito, não merecia aquilo que você fez e tal. Então, isso, o subconsciente entende que você está pedindo para sofrer de novo, de uma outra maneira. Deus me livre. Entendeu? Então, acaba atraindo de novo a mesma situação. Então, no final das contas, vira uma bola de neve e ela vê que ela não tem sorte na vida, ela não é feliz. E tem muita coisa para ser falado, e principalmente, além do que eu estou falando, que acontece no presente de cada um, no presente, nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos, para não atrair coisa errada, coisa ruim. Além disso, também, existem outros problemas. Quando você, em criança, eu já fiz várias regressões de memória, e em criança você assistiu briga de pai e mãe brigando, você não presta, você não é feliz, desgraçado, miserável e tal. Então, essas palavras que o pai e a mãe falam para o outro, não para a criança, mas para o outro, acaba a criança ouvindo e aquilo grava no subconsciente da criança. E o subconsciente da criança, já falei, não é Deus, não é gente, não é ser humano. O subconsciente
é uma alma que a criança tem. Subconsciente é como se fosse um HD de computador. Eu estou falando com você agora, a vovó para mim agora é um computador. E lá dentro dela existe um HD. E eu sou um técnico do HD. O HD pensa diferente da pessoa. Existem duas memórias dentro da pessoa. Existe a memória que nós temos, que é normal, a memória de lembranças de compromisso, eu chamo de agenda, a memória normal que você lembra das coisas. Agora, existe um outro campo de memória que, às vezes, você não lembra, mas fica gravado no subconsciente lá dentro. E essa memória acaba acontecendo no futuro com a pessoa. Quando não acontece no dia, na hora que ela mentalizou errado, acontece no futuro. No meu site, eu queria passar, inclusive, o site para as pessoas conhecerem bem mesmo, Fausto Oliveira, @com, faustooliveira@live.com. Negócio assim, eu vou confirmar depois. Fausto Oliveira, só botar Fausto Oliveira lá na internet que aparece no meu site. Eu fiz uma regressão com o latino, cantor latino, porque na época do cantor latino, com aquele que ele estava sofrendo muito, ele estava bebendo muito, queria se matar, sofrendo muito, e a televisão, como já me conhecia, a Globo principalmente e o SBT, levou o latino até a minha clínica em São Paulo. Então, eu acabei fazendo uma regressão com ele, que levou 3 dias. Uma regressão que aconteceu em 3 dias, para descobrir o problema principal dele, por que ele estava assim, querendo acabar com a vida dele. Ele estava super apaixonado pela mulher dele, que é a Liqui, e não conseguia esquecer. E eu descobri que, aos 6 anos de idade, ele assistiu a briga de pai e mãe, e a mãe se separando, e a mãe falando para o pai, você não presta, você é um infeliz, você ainda vai encontrar alguém para fazer isso com você, e tal. E a criança de 6 anos, inocente, ela ouvindo aquilo tudo, sem entender, com medo de ficar sozinha, sem o pai, sem a mãe, ela foi dormir pensando, lembrando do que o pai e a mãe falaram um para o outro, de coisas ruins em relação ao futuro. E o que acontece com o subconsciente da criança? O subconsciente da criança não quer saber se é uma criança, se é um adulto, se é um velho. Aí que está. Muita gente desconhece isso. O subconsciente, ele é neutro. Ele entende que a criança está pedindo, se programando para, quando crescer, atingir a idade adulta, sofrer, atrair um problema igual aquele. E foi o que aconteceu com o latino. E acontece com muita gente. Não é só latino, não. Latino é um exemplo de uma pessoa que é conhecida e teve várias pessoas também do mundo artístico que eu fiz regressão e cada um tinha um trauma de infância que acabou gerando problema na idade adulta também. Que às vezes o trauma não acontece na hora, acontece depois, muito depois, na hora certa. Quer ver outro trauma diferente? É a pessoa que tem dificuldade de estudar, a pessoa que tem dificuldade de memorizar, de lembrar das coisas, não consegue fazer uma faculdade, não consegue ir adiante nos estudos. Ela teve traumas de infância, talvez. Quando vai fazer uma prova, dá um branco. Ela pensa que é normal. E é uma pessoa que estudou muito, 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 mas não consegue passar no concurso que ela fez. Eu trabalho muita gente, inclusive da OAB, já dei uma aula na OAB para 1000 desembargadores de juízes, graças a Deus foi aplaudido de pé. Para mim, é o meu maior diploma, certificado que eu recebi da minha vida, eu tenho vários certificados, e eles entenderam o que houve. Então, no passado, o pai e a mãe sempre falaram para a criança, você é um burro, você nunca vai ser ninguém na vida, você não consegue estudar, você é isso, você é aquilo. A criança acaba gravando as palavras do pai ou da mãe, às vezes da professora também, e aquilo fica gravado no subconsciente da criança, o tempo passa, e mais tarde, quando
chega a idade adulta dela estudar, dela precisar fazer o concurso e tal, ela começa a ter bloqueios, problemas, mesmo ela estudando bem, se dedicando, ela acaba tendo problemas de memória e na hora de fazer a prova, dá um nervosismo, dá um branco nela e ela não lembra de nada, porque o subconsciente tem uma ordem lá dentro de ela não passar no concurso ou na prova ou ter algum problema. Então, a pessoa ela tem que conhecer como é que funciona a mecânica do subconsciente dela. A mesma coisa está acontecendo atualmente com a doença do vírus. O vírus sempre existiu, não só o vírus não, milhões de vírus. Só que esse vírus aí é um vírus mais perigoso. Mas só com o medo, o pânico que a pessoa tem de imaginar doente, morrendo e deixando os seus seres queridos, acaba o quê? O subconsciente entendendo que ela está pedindo para morrer. E acaba acontecendo. Muitos se livram e outros não. É o que está acontecendo. E esse vírus ele veio para realmente mostrar ao ser humano a força mental que ele possui e não está sabendo usar. Ele tem que aprender a usar a força mental. Tem muita gente aí que está vivendo bem, sabe que o vírus existe, não tem medo, não se preocupa. É lógico que temos que usar máscara, temos que lavar as mãos. Isso aí é questão de até respeitar os profissionais da área que pedem, solicitam para a pessoa usar a máscara, se defender do vírus, porque ele existe realmente. Agora, não quer dizer que ele vai acabar adoecendo de repente, só se ele tiver muito medo mesmo de morrer, ficar pensando, imaginando acontecendo. Quer dizer, resumindo, tudo que você pensa, imagina, acaba acontecendo. Você é o que você pensa, é o que você imagina. Se pensa no mal, atrai o mal. Se pensa no bem, atrai o bem. Agora, existem meios de você conseguir inverter tudo isso através de um trabalho de reprogramação mental, que eu sempre passo para as pessoas e dá um bom resultado, e entendendo melhor, e aos pouquinhos você vai crescendo, evoluindo, e as coisas vão melhorando. É o que ocorre, é o famoso milagre que ocorre, que não é milagre, é você mesmo, é o seu próprio pensamento.